Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos para que esse último vídeo que vai tratar da evidenciação do ativo imobilizado, certo? Então, inicialmente nós vamos ver aqui as regras que são aplicáveis. Então, aqui tem o parágrafo 73, que vai dizer: as demonstrações contábeis devem divulgar para cada classe de ativo imobilizado. Então, em outros vídeos falamos das classes de ativos, então terrenos, edifícios, plantas portadores, então essas são as classes de ativos. Então, para cada classe, o que eles têm que fazer? Dizer quais são os critérios de mensuração para determinar o valor contábil bruto, os métodos de depreciação utilizados, as vidas úteis e taxa de depreciações e o valor contábil bruto e a depreciação acumulada no início e no final do período. Ou seja, mostrar a movimentação desse ativo durante o período. Um outro item aqui, fazer a conciliação do valor contábil no início e final do período. O que ele vai colocar lá? Adição, ativos classificados como ativo para venda ou outras baixas, aquisições por meio de combinações de negócios, aumento ou redução decorrente de reavaliação, provisão para perda conforme CPC 01, né, teve perda de impairment, reversão de perda de impairment, depreciação, variação cambial ligada à conversão de demonstração contábil ou outra alteração que se tenha. Tá? E as demonstrações contábeis, o parágrafo 74 diz que também deve divulgar algumas coisas peculiares aos imobilizados. Então, por exemplo, se essa titularidade é restrita, ou seja, ela foi oferecida como garantia de obrigações, né? Ou se foi adquirido mediante leasing, conforme arrendamento, conforme CPC 06. Né? Se o valor dos gastos reconhecidos no valor contábil durante a construção, né? Então, se é um ativo de construção, como é que foi isso? O valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de imobilizado. Então, eu tenho que fazer tal coisa, dívida, etc. Colocar lá também. E se não for divulgado separadamente no corpo das demonstrações de resultado, o valor de indenização por terceiros de ativo imobilizado, caso tenha sido desvalorizado, perdido, abandonado, e que foi incluído no resultado e ele tenha alguma indenização em virtude disso. Tá? No 79, fala que os usuários das demonstrações ainda devem entender outras informações. Né? Se o valor contábil do ativo imobilizado que esteja ocioso, tem alguma coisa que está ociosa, qual que é o valor dele. O valor contábil bruto do ativo imobilizado totalmente depreciado, mas que esteja em operação. Então, às vezes, ele está por zero lá, não está refletindo a demonstração contábil, mas ele vale alguma coisa, né? Ele tem valor, apesar de ter sido depreciado. Provavelmente fez isso erroneamente, né? O valor contábil dos ativos retirados de uso, que vão ser tratados lá sobre o CPC 31. E o valor justo do ativo imobilizado, quando ele for materialmente diferente, distinto aqui do valor contábil que foi apurado pelo método de custo. Aqui eu trouxe algumas coisas da demonstração contábil contábeis da Petrobras de 2019, né? Então, qual que é a prática contábil deles lá? Né? Então, eles dizem aqui, os ativos imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisição, né, ou de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis, bem como, quando aplicável, a estimativa de custo. Então, basicamente, o que solicita a norma, né, deduzir depreciação acumulada e do impairment, também como determina a norma. Os gastos com grandes manutenções planejadas e efetuados para restaurar ou manter padrões originais de desempenho das unidades industriais ou de produção dos navios são reconhecidos no ativo imobilizado, quando o prazo de campanha for superior a 12 meses, e se houver previsibilidade das campanhas. Esses gastos são depreciados pelo período previsto até a próxima grande manutenção. Né? E os gastos com manutenções que não atendem os requisitos vão para despesa no resultado. Pés de reposição e sobressalentes, com vida superior a 1 ano, que só podem ser utilizados em conexão com o ativo imobilizado, são reconhecidos e depreciados junto com o bem principal. Aí eles falam aqui, encargos financeiros de empréstimos obtidos são capitalizados com parte dos custos, né, conforme o CPC 20. Os ativos relacionados à produção de petróleo e gás, eles usam o método das unidades produzidas. Né? Os ativos de direito de uso, eles são apresentados como ativo imobilizado. Então, aqueles que são ativos de direito de uso são ativos arrendados, conforme o CPC 06, e colocam lá no não circulante. Eles estão dizendo que eles pegam esse ativo de direito de uso e colocam para dentro como imobilizado. Tá? E são depreciados pelo método linear com base nos prazos contratuais. Então, eu aluguei por 10 anos, então deprecio por esses 10 anos. Aqui tem a demonstração, aqui tem essa tabela, né? Então veja que eles dividem aqui os grandes grupos, terrenos, edificações, benfeitorias, equipamentos, ativo em construção, gasto de exploração, direito de uso. E aqui põe se foi adição, se teve uma estimativa de desmantelamento, se teve juros capitalizados, baixas, transferência, impairment, constituição separado da reversão. Isso de janeiro de 18 a dezembro de 18. Aí depois
em dezembro de 18 até dezembro de 19. Tá? Aí eles têm uma outra notinha aqui para falar da provisão de desmantelamento de áreas. Então aqui eles dizem, a companhia revisa anualmente, com base em 31 de dezembro, seus custos estimados de desmantelamento das áreas de petróleo e gás. Tá? No ano 19, a revisão resultou num aumento de 23 bilhões, em funções do quê? Aumento de 5 bilhões atribuível à depreciação do real frente ao dólar, né? Com impacto direto nos custos em dólar, aumento de 7 bilhões decorrente da antecipação do cronograma de abandono, ou seja, antecipar o abandono, né? E também aumentar a taxa aqui, né, ajustado ao risco 5,17 em 18 e 4,22 em 2019, tá? Devido à melhora na percepção do risco. E aumento de 5 bilhões em função da revisão de estimativas de posse e equipamentos da diminuição do ano médio de abandono de alguns campos de produção. Então eles verificaram que tem anos menores, trouxeram e verificaram isso, colocaram os valores lá e estão explicando aqui por que teve esse aumento, tá certo? Então aqui sai de esses valores aqui de 18 e 19 e colocar aqui tanto da controladora quanto do consolidado. Né? Então sai aqui de 58 da controladora para 70 do consolidado, quase a mesma coisa da controladora apenas, e do consolidado os valores são bem semelhantes. Sobre vida útil, ó, eles dividem aqui os ativos, né? Então de 5, 6 a 10, 11 a 15, 20 a 30 e tal, e dividem quais são os custos, quais são as depreciações acumuladas e o saldo em 31 do 9. Isso aqui para edificações, benfeitorias e outros equipamentos, certo? Então, eles fazem a divisão aqui e colocam aqui também os valores finais, né? Edificações, benfeitorias, equipamentos e outros bens. Sobre venda de ativo imobilizado, ó. Aqui então até então era da Petrobras, aqui é da Localiza. Então veja aqui que ela tem uma receita líquida 8.411.780 e aqui ela mostra aqui um pedaço ó, dessa 8.411, na verdade 5.379 é maior do que o aluguel de carros, né? Não sei como é a margem disso, se é maior, mas a receita é maior. Carros alienados para renovação da frota. Então ele diz aqui, ó, as receitas provenientes de venda de carros desativados para a renovação da frota são reconhecidos no momento da entrega dos carros, que é o momento em que ocorre a transferência da propriedade para o comprador. Eles estão dizendo aqui como é que eles fazem isso. Aí aqui, ó, a hora que eles estão mostrando aqui, ó, os carros, benfeitorias imóveis, os móveis utensílios, equipamento de informática, mobilizações de cursos, terrenos, móveis, direito de uso e outros. E aqui eles mostram, ó, baixas transferências. Então aqui estão as transferências. Aqui que são essas transferências aqui, por exemplo, nos carros. Contemplam as baixas por venda, roubo e sinistro, as transferências dos carros desativados para a renovação de frota, para ativos à venda, as transferências para mobilização definitiva e as baixas de direito de uso por encerramento de contratos. Então são esses tipos de baixas que eles têm aqui e colocam todas juntas aqui mostrando que os carros são transferidos. Né? E aqui depois, se a gente for lá no balanço, né, lá no ativo, a gente vai ver aqui, ó, carros em desativação para renovação da frota. Então isso foi como se fosse o estoque deles aqui. Aqui é a nota 9C, então se a gente voltar na nova anterior, é que aqui não dá para ver, acho que eu não coloquei. Mas essa era a nota 9C lá. Então aqui eles mostram quanto que é que tem lá de carros para serem vendidos. Né? No consolidado tem 141.735 no fim de 19. Né? Veja que dá um salto grande aqui de 18 para 19 esses valores. E eles colocam aqui, ó, os carros estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais. Né? A administração está comprometida com a venda dos carros desativados e imobilizados. Os carros são efetivamente colocados à venda por preço razoável em relação ao seu valor justo corrente. E espera-se que a venda qualifique em até um ano a partir da data de classificação. Né? E ele diz que os carros em desativação são apresentados pelo menor valor entre o valor justo deduzido das despesas de venda estimadas de venda ou o seu valor contábil líquido. Né? Então coloca um dos dois e coloca lá no estoque, tá certo? Mais ou menos como diz aqui o CPC 16 de estoques. Então eles colocam aqui, ó, custo, depreciação acumulada, valor contábil líquido dos veículos aqui. Tá? Que mais? Bom, acho que era só isso. Então chegamos aqui ao fim dos nossos vídeos de imobilizado. Essa aqui é a bibliografia que utilizamos para elaborar as aulas. Espero que tenham gostado desse conjunto de aulas de imobilizado. E até uma próxima. Tchau, tchau.